Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia, e estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 26 anos. No vídeo de hoje vamos falar de um tema muito importante e cada vez mais recorrente: a disfunção erétil aos 40. Será que é normal falhar nessa idade? Quais são as principais causas e o mais importante, como recuperar a rigidez e ter uma vida sexual ativa e saudável? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Assim, podemos alcançar cada vez mais pessoas que precisam de ajuda. Vamos ao vídeo. Disfunção erétil aos 40. É normal? A disfunção erétil, ela pode ocorrer em qualquer idade e se caracteriza por uma dificuldade de ter ou manter uma ereção até completar o ato sexual de forma satisfatória. Ou seja, por definição, em qualquer idade isso pode ocorrer. Quanto mais precoce na vida, mais provável é que tenha uma origem mais psicológica. Mas à medida que ganhamos anos e anos na nossa idade, o que é psicológico pode ter fator orgânico associado. Isso não quer dizer que somente o idoso, o velhinho, vai ter disfunção erétil. A disfunção erétil pode ocorrer em qualquer idade. Existem várias patologias, mesmo no jovem, que experimentam a disfunção erétil, como uma desproporção entre o tamanho e o calibre do pênis, uma curvatura na formação do pênis. Então, existem jovens que já nascem com uma disfunção erétil e essa disfunção erétil se agrava ao longo da vida. Não é o mais comum, mas tem. Agora, e aos 40? Essa idade é de se esperar a disfunção erétil? Certamente existem fatores que favorecem a disfunção erétil cada vez mais precoce na vida de um homem. Um dos fatores, e muito comuns, é o diabetes. O diabetes é uma patologia metabólica do controle do açúcar no sangue que vai degenerando aos poucos, principalmente se não bem controlado, ou se demora para fazer um diagnóstico, ou se nasceu com uma forma de um diabetes precoce na vida, ou que apareceu na juventude. E os pacientes que usam insulina, muitas vezes desde jovem, esses pacientes têm uma maior tendência a desenvolver uma disfunção erétil mais precoce, principalmente se ele não cuidou bem do controle da sua glicose ao longo da vida. Sendo assim, os pacientes que têm diabetes, com diagnóstico cedo na vida, após 10 anos de diabetes, é muito comum ele já ter algum grau de disfunção erétil. Aos 40 anos, se ele já tem diabetes a partir dos 25, 30 anos, aos 40 é de se esperar que ele já tenha essa sua disfunção erétil que precisa ser tratada. Estou falando do diabetes como uma condição muito comum de ter disfunção erétil no jovem aos 40, mas tem outras patologias que podem levar à disfunção erétil mesmo no paciente mais jovem e precisa ser avaliado. Se isso se transforma de uma forma repetitiva, nós não podemos valorizar uma disfunção erétil ocasional. Ou seja, ele falhou uma vez ou outra, mas na grande maioria das vezes ele tem boa ereção e mantém boa ereção. Esse paciente não é um paciente que tem um problema. Muitas vezes a parte de ansiedade está contribuindo para ele falhar algumas vezes. Eu estou falando do paciente que repetidas vezes, mais da metade das vezes, ele experimenta algum grau de dificuldade de ter ou manter ereção. Eu vou trazer algumas questões para te ajudar na diferenciação entre a falha ocasional e a disfunção erétil persistente. A dificuldade de ter e manter uma ereção é a definição de uma disfunção erétil. Porém, se isto é ocasional, uma falha, uma vez ou outra, isso sugere um fator mais psicológico e não orgânico. Porém, existem outros sintomas associados
que eu vou relatar aqui, que deveria chamar a atenção para você imaginar que você não tem só fator psicológico e tem algum fator orgânico associado. Por exemplo, ereções menos rígidas de forma repetitiva. Se durante muito tempo você não presencia ereções matinais ou noturnas por muito tempo, sugere ter um fator orgânico. As ereções noturnas ou matinais, elas ocorrem de forma espontânea e o fator psicológico não interfere com essas ereções noturnas ou matinais. É uma atividade do cérebro que automaticamente desencadeia uma ereção. Sendo assim, se você não as presencia por semanas, fique atento, porque sugere que essa sua disfunção erétil não é só psicológica, tem algum fator orgânico e precisa ser avaliado e investigado. A questão da disfunção erétil, em que parcela, em que magnitude o problema é mais psicológico, em que magnitude é mais orgânico? Isso precisa de uma avaliação, se ela é persistente, precisa de uma avaliação com um urologista para ele te ajudar nessa diferenciação. Qualquer disfunção erétil, que é a dificuldade de ter e manter rigidez, o fator psicológico estará junto. Ele é indissociável. Mas chama atenção ter fator orgânico, principalmente se você não presencia ereções noturnas ou matinais. Isso é um fator que deveria chamar a sua atenção para ter um fator orgânico associado e mais um motivo para você procurar uma ajuda urológica, um urologista, para investigar essa causa e tratar de forma conveniente. E quais são as principais causas que você aos 40 está vivenciando problemas de ereção? Começando pelos fatores físicos. Uma redução dos níveis de hormônios masculinos, chamado testosterona. Doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial, você ter um diabetes associado, um problema de colesterol, triglicérides, que você não trata ou não tem diagnóstico. É importante saber a história familiar de problemas cardiovasculares. Se você tem um histórico de pai ou mãe que infartaram cedo, que tiveram derrames, que são hipertensos, tudo isso é um fator que deveria chamar a sua atenção para desde cedo fazer uma avaliação cardiovascular. O uso de anabolizantes, principalmente na juventude, o que é cada vez mais recorrente, é um dos motivos de muitas vezes acelerar esse processo de disfunção erétil por um descontrole nesse uso. Muitas vezes sem orientação médica, sem fazer um acompanhamento para fazer terapia de reposição, terapia de resgate quando para o uso do anabolizante. Então, muito cuidado, você jovem que faz uso de anabolizantes sem assessoria médica. Uma situação também que mais precocemente pode favorecer a disfunção erétil aos 40, apesar de ser raro, mas não impossível, algum paciente que mesmo nessa idade necessitou de algum procedimento cirúrgico na região pélvica, seja tratando um tumor no intestino baixo, no sigmoide ou reto, seja às vezes uma patologia na próstata, que precisou remover a próstata. Isto em qualquer idade é um fator orgânico que gera disfunção erétil. Relacionados a fatores emocionais, o estresse, a ansiedade, a depressão podem estar colaborando para essa disfunção em qualquer idade. Agora, uma das condições que eu vivencio com muita frequência no paciente jovem experimentando disfunção erétil são pacientes que já têm diabetes já há vários anos, principalmente após 5 a 10 anos, já é um período que pode já manifestar algum grau de disfunção erétil. Então, se você é diabético e está enfrentando disfunção erétil, provavelmente tem uma correlação entre o seu diabetes e essa patologia da disfunção erétil, muito correlacionado, isso em qualquer idade. Então, se você tem um diabetes diagnosticado por mais de 5 ou 10 anos, fique atento. Se você tem dificuldade de ter ou manter ereção, procurar um urologista para se tratar, porque não é só psicológico. Uma das principais causas da disfunção erétil
de forma orgânica aos 40 anos, eu falei do diabetes, mas não posso deixar de falar de uma condição cada vez mais frequente, que é a cicatriz, a fibrose no pênis. Fibrose é uma condição adquirida que leva uma disfunção erétil associada na maioria das vezes, podendo causar deformidades no pênis, como curvaturas, afinamentos ou apenas uma diminuição do tamanho do pênis. Isso já pode ser um indicativo de fibrose. E as fibroses, junto com o diabetes, são uma causa muito importante de disfunção erétil em qualquer idade. De qualquer forma, se você está enfrentando uma dificuldade de ter ou manter uma ereção até completar adequadamente uma relação sexual, não importa a idade, procure um urologista para investigar, principalmente se essa disfunção erétil ela está recorrente, não é uma falha esporádica, uma falha ocasional. Procure um urologista para investigar. Essa avaliação envolve entender da sua parte cardiovascular, da sua parte hormonal, avaliando desde colesterol, açúcar no sangue, avaliando se tem algum problema no pênis, porque existem situações que a doença de Peyronie, que é a fibrose no pênis, que pode aparecer em qualquer idade, pode estar associada e ser uma causa da disfunção erétil. Além dessa avaliação que eu me referi, alguns pacientes necessitam de uma avaliação mais específica, como uma ereção induzida e uma ultrassonografia do pênis com Doppler. Caso seja necessário essa avaliação, ela de preferência deveria ser feita por um médico especialista, geralmente o urologista, que vai conduzir essa investigação mais específica do ponto de vista urológico, como causas da disfunção erétil, não apenas a causa hormonal, mas um problema mais de disfunção vascular ou de disfunção de reter o sangue dentro do pênis ou alguma fibrose no pênis que pode aparecer em qualquer idade e que você eventualmente não teve condições de diagnosticar essa fibrose no pênis. Após essa avaliação completa, se tudo mostrar que está dentro de um padrão de normalidade, isso reforça que a causa seja mais psicológica. Mas no geral, o psicológico está sempre junto, ele nunca vai te abandonar. O fato é, isto repetitivo precisa avaliar condições fisiológicas, orgânicas, para descartar se você não tem um problema que precisa ser tratado. Então, a ajuda médica para interpretar e ter o melhor diagnóstico e, consequentemente, o melhor tratamento é fundamental. Evite se fechar numa caverna que você não procure ajuda e sofra sozinho. Procure um aconselhamento médico, urológico, para dar seguimento de forma apropriada a essa questão tão relevante na vida de um homem. Os tratamentos disponíveis vai depender do diagnóstico correto, mas eu vou citar vários tratamentos que podem ser indicados, mas individualizado para cada caso. Se você, na sua investigação, tem uma disfunção hormonal, uma queda de testosterona, a reposição pode te ajudar a resolver, seria um tratamento hormonal. A outra forma de tratamento, caso não tenha sido diagnosticado nenhuma outra patologia, como diabetes que precisa ser controlado, a alteração hormonal precisa ser corrigida, pode também ser associado a medicamentos que favorecem ter e manter uma ereção, como é o caso dos genéricos. Vou falar a forma genérica desses medicamentos, que é o tadalafila, a sildenafila, a vardenafila. Então existem várias categorias desses medicamentos que favorecem ter ou manter uma ereção. Porém, muitos pacientes fazem uso de forma errada desses medicamentos e não se beneficiam. Muitos não sabem que tem que tomar um tempo antes, mínimo, para dar tempo de uma absorção do intestino. Muitos não sabem que precisa de um estímulo sexual para que o remédio funcione. Acham que é só engolir o comprimido e vai ter ereção. Errado. Então, essa orientação de um médico é fundamental para você se beneficiar com o uso desses medicamentos. Outra opção, caso esses medicamentos não funcionem, são o uso de injetáveis ou gels aplicados na glande.
Os injetáveis, eles são aplicados geralmente na base do pênis. É uma medicação vasodilatadora que o paciente tem que ser orientado a se auto-aplicar. São as injeções intracavernosas. Também precisa de uma prescrição médica e de uma orientação médica para evitar complicações, porque a forma injetável ela favorece de forma repetitiva o aparecimento de fibroses, se não for bem aplicado. Outra questão é a forma injetável do risco de uma patologia que deve ser evitada, que é o priapismo. O priapismo é uma ereção prolongada, sem estímulo sexual e que passe de 3 a 6 horas. Então, se você faz uso de um injetável ou toma alguma medicação que você, após o ato sexual, mantém uma ereção contínua, mesmo não tendo estímulo, e essa ereção não abaixa, se passou de 3 horas, procure um pronto-socorro. Porque o priapismo, que segura o sangue retido dentro do pênis, se esse sangue não se renova, chamado priapismo de baixo fluxo, vai danificar a esponja interna do pênis, chamado corpus cavernoso. Isto faz com que você desenvolva uma disfunção erétil que não se corrige de forma medicamentosa. Então, muito cuidado com essa condição chamada priapismo. Se você quiser saber mais sobre o priapismo, clique aqui. Agora eu vou falar nos casos que os medicamentos não funcionaram. A prótese peniana é uma forma de tratamento para disfunção erétil quando não funcionam os medicamentos. E uma vez bem indicado e bem implantada, a prótese peniana tem uma taxa de satisfação muito grande vivenciada pelos pacientes. Mas isso precisa desse acompanhamento com o médico para esgotar todas as formas de tratamentos anteriores e aí verificar se a prótese peniana estará indicada para o seu caso. Lembrando que a prótese peniana, ela não é específica para o idoso, o velhinho. Ela pode ser indicada em qualquer idade, desde que tenha uma patologia que não se resolva com as medicações. Mas é uma solução muito boa, se bem indicada e bem implantada, é um altíssimo grau de satisfação dos pacientes. E se você quiser saber mais sobre prótese peniana, tem uma série de 18 vídeos que você vai ter muita informação sobre as próteses penianas. Eu não implantaria uma prótese sem assistir essa série e estar muito bem informado para você se beneficiar de fato da boa indicação e, além disso, detalhes cirúrgicos da experiência do cirurgião, além da boa indicação médica da prótese, são fundamentais para esse conjunto. Boa indicação e bem operado, você de fato se beneficiar com o implante da prótese peniana. Clique acima e assista essa série. Vou falar sobre umas orientações que são úteis para minimizar o problema da disfunção erétil em qualquer idade. Mas, primeiro, faça uma avaliação. Se você tem uma disfunção erétil, faça uma avaliação com um médico para ver se você está liberado para essas orientações que eu vou descrever agora. A prática de exercícios. Se você tem um problema cardiovascular não diagnosticado e você inicia uma prática de exercício intensa, você pode ter uma complicação cardiovascular. Então, se você tem um histórico familiar de problemas cardiovasculares na linhagem do pai ou da mãe, faça uma avaliação aos 40 se você não tem um problema de pressão alta, uma obstrução coronariana. E assim, avaliando e não tendo nenhum problema, você pode iniciar uma atividade física e se beneficiar dessa atividade física em qualquer idade. Uma alimentação equilibrada, com baixa ingestão de açúcares, também vai ser útil em qualquer idade. Evitar o consumo excessivo de álcool, evitar o tabagismo, que certamente são fatores que pioram a condição cardiovascular e pode levar a disfunções hormonais também. Isso vai fazer com que você se beneficie em qualquer idade. Um gerenciamento de um estresse, um cuidado com a saúde mental, buscando uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável, não só alimentar, como comportamental,
além do equilíbrio de uma pressão arterial, o equilíbrio do açúcar no sangue, evitar o consumo excessivo de carboidratos, muitos açúcares. Tudo isso você está contribuindo para evitar ou até tratar algum grau de disfunção erétil que você está experimentando. Uma outra questão que nos dias de hoje colabora muito para uma disfunção erétil é o aumento de peso, o sobrepeso ou a obesidade. A obesidade, ela interfere com todo o metabolismo do corpo, desde alterações hormonais, alterações de pressão alta, diabetes. E então, tente evitar o sobrepeso com alimentação saudável, exercícios. E se você sozinho não estiver conseguindo controlar, procure ajuda médica para manter o seu peso dentro da sua idade, da sua altura. E com isso também você está promovendo saúde cardiovascular e evitando uma disfunção erétil. Uma boa comunicação com a parceria para diminuir o seu nível de estresse, diminuir a sua cobrança, a sua ansiedade de desempenho é muito importante, para não achar que o problema esteja além de você. Muitas pessoas imaginam que você deixou de gostar, você não tem mais desejo por aquela pessoa. Então, essa comunicação evita esse tipo de interpretação, uma interpretação errônea muitas vezes, mas precisa comunicar que você está enfrentando esse problema, que esse problema está recorrente e que não é porque você deixou de gostar e com isso facilita você também evitar interpretações erradas e facilita você diminuir o seu nível de estresse para enfrentar essa condição e tratar essa condição. E se você ainda tem dúvida sobre a disfunção erétil aos 40, nos envie uma mensagem no WhatsApp ou preencha o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.